É um prazer estar participando sempre dessas ações da ANAD, FENAD, que sempre me trazem uma gratificação. Agora, inclusive, aprendendo muito com essa aula do Nairo, extremamente importante, mostrando as limitações da hemoglobina glicada, que é um teste que a gente acrescentou muito no nosso diagnóstico e tratamento de diabetes. Mas o nosso assunto é a mulher com diabetes e a gestação. Vamos passar nossos slides. Pode passar o seguinte. Então, o diabetes e a gestação é uma história do sucesso da medicina do século XX. Antes de 1856, não havia relatos de diabetes e gestação. E um autor aqui, o Blott, descreveu que o diabetes é inconsistente com a gestação. Em 1882, o Duncan descreveu 22 gestações em 16 diabéticas, sendo o primeiro relato da literatura. 4 das gestantes morreram e metade dos fetos foram natimortos, nasceram mortos. Em 1909, o Peel publicou 66 casos. 27% das mulheres morreram no parto ou logo após, e 22% nos 2 anos seguintes. 1/8 das gestações terminavam em abortamentos, e 1/3 dos casos que foram a termo, os fetos morreram ao nascer. Então, era uma raridade a mulher diabética poder gestar e chegar a uma gravidez com um recém-nascido saudável. Isso, à medida que surgiu a insulina, e nós estamos, daqui a um ano, 2021, nós teremos 100 anos da descoberta da insulina, que foi uma das principais descobertas do século XX, propiciou o que eu vou apresentar a seguir, que é a possibilidade das mulheres com diabetes poderem gestar e ter filhos saudáveis, com alguns cuidados que são importantes que a gente aprenda a usar para fazer com que essas mulheres possam ter essa possibilidade de ter filhos. Seguinte. É importante que a gente entenda que existe uma série de modificações no metabolismo materno durante a gravidez. O feto está constantemente sugando glicose da mãe desde o início da gravidez. A glicose e a insulina são um fator extremamente importante no desenvolvimento de uma célula. Nós vamos chegar numa criança que vai nascer com todos os órgãos funcionando. Então, esse metabolismo dos carboidratos é muito importante. Então, o feto tem um mecanismo de passagem de glicose ativa da mãe. Então, ele rouba a glicose da mãe, então existe uma tendência de glicose de jejum mais baixa na gravidez. E uma tendência, à medida que a gestação evolui, principalmente a partir da segunda metade, segundo trimestre da gestação, nós vamos ter uma tendência no aumento da glicose após a refeição. Existe um aumento nos níveis de insulina também, as mulheres têm que aumentar a sua produção de insulina, e a grande maioria das mulheres consegue fazer isso, e aquelas que não conseguem vão apresentar o que nós vamos mostrar também aqui, que é o diabetes na gestação, uma situação especial que acontece na gestação. Então, vai haver uma hipertrofia, uma hiperplasia das células beta produtoras de insulina. Existe uma tendência a uma diminuída sensibilidade à insulina, o que não é nada mais do que uma tendência a uma resistência à insulina, que é muito parecida com aquela resistência à insulina que acontece nas pessoas que têm obesidade ou excesso de peso e que vão ter diabetes tipo 2. Existe uma tendência também, como o feto suga a glicose, é uma glicose mais baixa, pode existir uma tendência a uma aumentada lipólise na gestante com diabetes. Pode passar o próximo slide. Então, a classificação hoje moderna da intolerância aos carboidratos na gestação seria o diabetes gestacional, que é uma situação que, com os novos critérios de diagnóstico, é extremamente frequente, quase 1/5 das gestações, 20% das gestações no nosso meio são
cursam com uma tendência para diabética, em geral, um diabetezinho muito leve, que a maioria das vezes nós vamos ver a seguir, a gente consegue controlar só com medidas de mudança de estilo de vida. E aquelas mulheres que têm diabetes antes da gestação, diabetes pré-gestacional, que seriam em torno de 10% a 17% dos casos das gestações, podem ser mulheres com diabetes tipo 1, aquele diabetes mais grave que aparece em crianças, adolescentes, até os 30 anos, em geral, 80% dos casos, elas são pessoas, as mulheres que têm esse diabetes, elas são mulheres que têm possibilidade de ter filhos, hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem. E à medida que nós estamos tendo, as mulheres estão tendo filhos mais tarde e aumentando o sobrepeso e a obesidade, nós temos mais chances de haver um diagnóstico de diabetes mais precoce, um diabetes tipo 2, que é o diabetes mais frequente, que é muito relacionado à resistência à insulina, e então nós vamos ter mulheres com diabetes que vão engravidar, que são do tipo 2. Nós vamos comentar algumas coisas sobre esses casos também. Pode passar o seguinte. Então, inicialmente com diabetes gestacional, aqui temos uma definição que é a intolerância aos carboidratos de gravidade variável que inicia na gestação e que não preenche os critérios de diagnóstico de diabetes mellitus clínico, que o Dr. Nairo já comentou na palestra anterior. Se o diagnóstico ocorre antes da 20ª semana, que seria metade da gestação, em geral, isso acontece porque a mulher não sabia que tinha diabetes e seria já um caso de diabetes tipo 2, que engravidou, e que seria um diabetes pré-gestacional que não tinha sido diagnosticado. Seguinte. Então, o diabetes gestacional é a complicação metabólica mais comum da gestação. E ela está aumentando sua prevalência pelos fatores que eu já comentei, mas que nós vamos ver pelo aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso na nossa população. A estatística mais recente brasileira, nós temos 60% de sobrepeso na nossa população e 20% de obesidade. Então, muitas dessas mulheres vão chegar com esse problema na gestação e isso aumenta o risco de diabetes gestacional. O aumento da idade materna. Então, as mulheres, principalmente aquelas mais diferenciadas, que acabam fazendo pós-graduação, as médicas, as enfermeiras, as nutricionistas que estão aí nos assistindo, as psicólogas, elas acabam deixando para ter seus filhos depois de fazer a sua formação pessoal e acaba a gravidez sendo mais tarde. Isso aumenta o risco de diabetes na gestação. E, como mais recentemente surgiram critérios mais rígidos para diagnóstico, eu vou mostrar logo a seguir, isso também aumenta o risco de aparecer diabetes na gestação. E esse diabetes gestacional, ele aumenta o risco de complicações da gestação, como problemas hipertensivos, hipertensão da gestação, pré-eclâmpsia, problemas de aumento do peso fetal, a macrosomia, problemas ao nascimento, de traumas ao nascimento, que a gente chama de distócias, e problemas de indicações de parto cesáreo, que é o maior risco para a criança. Seguinte. Para vocês terem uma ideia, o diabetes gestacional, para a mulher, é muito importante. Se a mulher tem um diabetes gestacional, ela prevê um risco 7,5 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então, acima de 1/3 das mulheres com diabetes tipo 2 apresentaram diabetes gestacional previamente. E essa relação de diabetes gestacional com diabetes tipo 2 sugere que o diabetes gestacional possa representar um estágio inicial na história natural do diabetes tipo 2. Existindo dados de que existe uma incidência cumulativa de diabetes tipo 2 que varia de 2,5% a 70%, aumentando nos primeiros 5 anos pós-parto. Então, essas mulheres com diabetes mellitus gestacional representam um grupo de alto risco para distúrbios metabólicos e reprodutivos. E, então, é muito importante
que o médico, o obstetra que está atendendo essa paciente, o endocrinologista que vai atender o diabetes e a equipe de saúde que vai trabalhar com esse caso, oriente essa paciente para que ela tenha que mudar o seu estilo de vida e fazer alterações que levem à prevenção de problemas futuros de saúde. Tá? As alterações que são mais importantes é evitar o excesso de peso e a obesidade após a gestação. Seguinte. Quais são os fatores de risco para diabetes gestacional? Os fatores maternos, idade acima de 25 anos já é risco, o sobrepeso e a obesidade que a gente já falou, ser muito pequeno também é um risco, dieta com muita carne vermelha e processada, ganho de peso excessivo, né, na gestação, sedentarismo, inatividade física, síndrome de ovários policísticos, existe uma resistência à insulina, existe uma chance maior dessas mulheres que têm ovários policísticos de ter diabetes na gestação, hipertensão na gestação atual e gestações múltiplas, gêmeos ou trigêmeos e tal, existe mais risco de diabetes na gestação. Em relação à história familiar, ter diabetes tipo 2 em parente de primeiro grau, história de diabetes médico gestacional na mãe da gestante também é um risco maior para a gestante. E na história obstétrica dessa mulher, ter macrosomia, que seriam fetos, filhos que nascem com mais de 4 quilos, ou ter uma criança que nasceu morta, isso é um risco do diabetes gestacional e às vezes não houve diagnóstico de diabetes gestacional. O diabetes gestacional prévio, muito frequentemente, elas vão fazer na segunda gestação ou na terceira gestação diabetes gestacional de novo. O aparecimento de polidrâminos, a multiparidade, então, mulheres que têm muitos filhos, elas têm mais chance de ter diabetes gestacional. Seguinte. Então, como é que a gente faz o diagnóstico segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Organização Mundial de Saúde, a American Diabetes Association, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e também a Organização Pan-Americana de Saúde? Todas essas organizações estão usando esse novo critério para diagnóstico gestacional, que já é de 2010, já não é tão novo assim, que foi numa reunião de um grupo especializado em diabetes gestacional, que, utilizando o estudo RAPO, que foi um estudo americano, multicêntrico, que avaliou praticamente 25 gestações em mulheres e que não houve intervenção, e que eles chegaram à conclusão de que o aumento da glicemia, de pequenos aumentos na glicemia, pode levar a consequências para o feto. Então, dali se tirou esses valores, que num teste oral de tolerância à glicose, que o Dr. Nairo já mostrou, que a gente usa 75 gramas de glicose de sobrecarga, e que na gestante a gente faz dosagens aos 0 minutos antes de tomar o líquido, aos 60 minutos e aos 120 minutos, então em 1 e 2 horas, e isso vai ser feito em todas as mulheres em torno de 24 a 28 semanas. Existe um rastreamento universal com esse teste. E se o teste der 92 miligramas por decilitro, ou em jejum, ou 180, 1 hora após a sobrecarga, ou 2 horas, 153, nós teríamos uma alteração igual ou superior a esses valores. Um só teste alterado leva ao diagnóstico. Isso fez com que aumentasse o número de mulheres que são diagnosticadas com diabetes gestacional. Pode passar o próximo. E como é que fica essa orientação? Então, na primeira consulta pré-natal, todas as gestantes devem fazer um teste de glicemia de jejum junto com os outros exames de rotina que se faz, um jejum de 8 a 12 horas. Como é que se interpreta isso, então? Se tiver o jejum menor que 92, é o normal. Se for entre 92 e 125, nós vamos repetir imediatamente a glicemia de jejum. E se tiver acima 92 ou mais, não é necessário fazer o teste de tolerância à glicose. Nós vamos já diagnosticar o diabetes gestacional. Se for acima de 126, a glicemia de jejum, nessa primeira medida no início da gestação, nós vamos repetir essa glicemia que, se confirmada, nós já vamos
fazer o diagnóstico de diabetes mellitus pré-gestacional, porque no início, como eu comentei antes, no início da gestação, a tendência da glicemia é ser mais baixa. Se nós já tivermos uma glicemia acima de 126 ou igual a 126, isso significa que essa mulher já tem diabetes antes de ter engravidado. E uma glicemia ao acaso, como na mesma forma que o doutor Nairo já colocou, maior ou igual a 200, ou uma medida da hemoglobina glicada igual ou maior que 6,5, também é diagnóstico de diabetes mellitus. Na gestação também. Seguinte. Quais são as consequências do diabetes gestacional? Claro que tudo isso, se nós não tratarmos adequadamente. Então, nós podemos ter consequências maternas, então aparece mais doença hipertensiva própria da gestação, a pré-eclâmpsia, e nós vamos ter uma chance maior de ter partos com interrupção por cesariana. E no pós-gestação, como eu já comentei, essas mulheres têm uma chance muito grande de apresentar diabetes no futuro. Então, existe uma chance a cada 10% de aparecer diabetes a cada ano. Em mais de 50%, em 5 anos, elas já têm diabetes clínico. Se nós não tomarmos nenhuma medida, como eu alertei, para mudar esse curso, isso existe possibilidade de a gente evitar e prevenir esse aparecimento de diabetes pós-diabetes gestacional. Para o feto, nós vamos ter as seguintes consequências: a tendência a aumento do peso fetal por macrosomia, então mais de 4 quilos, em torno de 20% a 30%. E a obesidade sozinha, se a mulher for obesa, é um fator de risco independente da glicemia. Então, a mulher que é gorda antes da gestação, ela vai ter uma chance maior de ter macrosomia e também tem uma chance maior de ter diabetes na gestação. O aparecimento desses traumas no parto, com distócias, principalmente de ombro, de plexo braquial, ou fraturas de membros na hora do nascimento, a hipoglicemia, a hipocalcemia neonatal, a icterícia, a policitemia. Então, existe um risco muito grande disso. A síndrome de angústia respiratória, o síndrome de membrana hialina, existe um risco de 6 vezes maior, principalmente nas crianças que não são diagnosticadas, as mães que não são diagnosticadas com diabetes gestacional e acabam tendo um parto prematuro. Esse risco de síndrome de angústia respiratória é 6 vezes maior. E a morte fetal intrauterina, que é o grande terror dos obstetras quando chega no final da gestação de uma mulher com diabetes gestacional. Felizmente, a gente está cada vez mais fazendo o diagnóstico com esses novos critérios de alterações muito leves no metabolismo dos carboidratos, e a gente vai prevenir essas complicações com um tratamento adequado. Para essa criança que nasce com um ambiente intrauterino de hiperglicemia pelo diabetes gestacional, ela vai ser programada para o futuro com risco de intolerância aos carboidratos, com risco de diabetes e com risco de obesidade. Pode passar o seguinte. Eu botei aqui alguns trabalhos só para chamar a atenção de que são trabalhos com mulheres com esse estudo australiano, a Choice, é um trabalho que mostrou que um diabetes muito leve, uma alteração muito leve nas glicemias, causaram problemas nas mulheres, em 510 mulheres. Esse outro estudo de 477 mulheres tratadas versus 457 não tratadas mostrou desfechos importantes no peso do recém-nascido, no aparecimento de grandes para a idade gestacional, na diminuição das cesarianas e menos problemas ao nascimento de lesões de ombro. E eu botei aqui também o estudo de acompanhamento desse estudo RAPO, em que eles avaliaram 25 mil gestações e sem intervir. E depois eles foram avaliar aquelas gestantes que tinham alterações de glicemia que seriam diagnosticadas com diabetes gestacional. E eles mostraram, nesse estudo que foi publicado no ano passado, que eles avaliaram de 10 a 15 anos depois as crianças que nasceram e as mães 10 a 15 anos depois do estudo RAPO. E viram que essas mulheres, nenhuma foi tratada, porque o critério diagnóstico naquela época era diferente.
Então, agora ficam os níveis mais baixos de glicemia. Eles mostraram que as crianças tinham mais obesidade e tinham mais intolerância à glicose, e que as mães também tiveram mais tendência a alterações do metabolismo dos carboidratos. Então, é muito importante tratar essas mulheres com diabetes gestacional, mesmo que seja só com medidas de mudança de estilo de vida, como nós vamos ver a seguir. Seguinte. Então, o tratamento do diabetes gestacional envolve, então, mudança de estilo de vida, que seria dieta e exercício físico, insulina e drogas orais. Nós vamos dar uma pincelada só nessas coisas. Seguinte. Então, aqui a Associação, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia recomenda as quantidades calóricas a serem prescrita para as mulheres com diabetes gestacional. Então, se tiver o peso normal, em torno de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso por dia. Se tiver abaixo, pode-se aumentar um pouco. Se tiver uma obesidade, que aqui ele chama mais de 120% do peso normal, ou do índice de massa corporal, nós deveríamos restringir um pouco a quantidade de calorias, mas nunca se recomenda fazer a mulher emagrecer na gestação. Não é o momento de emagrecer. Nós vamos engordar menos, mas não emagrecer. E como é que a gente vai modificar também a quantidade de proteína, gordura e carboidratos? Então, diminuir um pouco a proporção de carboidratos em torno de 40% a 50%, porque o problema dessas mulheres com diabetes gestacional é mais na glicemia pós-prandial, pós-alimentação. Então, as proteínas a gente mantém 20% e as gorduras a gente vai usar de 30% a 40%. E a distribuição calórica, nós temos aí no café da manhã de 10% a 20%, no almoço de 20% a 30%, no jantar de 30% a 40%, e aqui vocês estão vendo que isso aí é para os americanos, mas não é muito diferente para a gente. Às vezes, aqui no nosso meio, nós temos o almoço um pouco maior do que o jantar, em muitas vezes, né? E fazer um lanche também no horário antes de dormir, que todas as gestantes são recomendadas, que não deve fazer período de jejum mais prolongado, mais do que 8 horas em jejum, pode fazer com que essas mulheres façam uma queima de gordura e aparecimento de corpos cetônicos, às vezes, num exame qualitativo de urina em jejum, vai mostrar que existem cetonas. Isso pode ser prejudicial para o feto. O feto utiliza esses corpos cetônicos, que é quando a gente fica um período maior em jejum, como a mãe está sugando glicose, o nenê está sugando glicose constantemente da mãe, ele tem um período mais longo, ele acaba utilizando queima de gordura para obter energia. Isso pode ser prejudicial. Então, nós temos que fazer um lanche antes de dormir para todas as gestantes, ser uma orientação geral. Não deve ficar um período longo sem comer. Seguinte, aqui no próximo slide, mostrando qual é o ganho de peso recomendado ao longo da gestação. Então, vocês veem essa referência aí do Instituto de Medicina americano, que para mulheres que estão magras, a gente pode engordar um pouco mais, em torno de 12,5 a 18 quilos, para mulheres com peso normal, em torno de 11,5 a 16 quilos, para mulheres que estão com sobrepeso, de 7 a 11,5 quilos na gestação, e as obesas, com índice de massa de mais de 30, em torno de 5 a 9 quilos, seria o ideal para engordar na gestação. Seguinte. E aqui é bem interessante esse slide, que também é do Instituto de Medicina americano, que isso é importante, porque muitas vezes as mulheres chegam para a gente já tendo engordado tudo que deveriam engordar na gestação, quando a gente faz diagnóstico de diabetes gestacional, que é lá pela 24ª, 26ª semana. Então, vocês veem assim, que no primeiro trimestre a mulher não precisa engordar praticamente nada, 1 a 3 quilos no máximo. No segundo trimestre, em torno de meio quilo por semana, e no terceiro trimestre, meio quilo por semana. Se ela tiver com sobrepeso ou obesidade, isso vai ser menos ainda, a gente vai restringir o aumento de peso. Então, mostrando o total embaixo, que é aquilo que eu já tinha comentado antes. Seguinte, o exercício físico. É difícil, às vezes, a gente fazer com que as mulheres
que engravidam, que não fazem exercício físico, vão fazer exercício físico na gestação. Mas é uma recomendação, e o exercício físico pode prevenir o aparecimento de diabetes na gestação. Existem alguns trabalhos mostrando isso. Existem algumas contraindicações ao exercício físico. Então, todo mundo que tiver doença cardíaca ou comprometimento hemodinâmico, às vezes até contraindicação de gestação. Doenças pulmonares, incompetência cervical aí, ou cerclagem, quer dizer, aquela mulher que já perdeu algumas gestações e vão se fazer uma cerclagem, que é a obstrução do colo uterino, se faz para evitar a perda fetal. Então, ela deve fazer exercício certamente. Sangramento persistente no segundo ou terceiro trimestre, placenta prévia, amniorrégia, quer dizer, existe uma série de contraindicações ao exercício obstétricas, mas, em princípio, não existe uma grande contraindicação de exercício na gestação. Claro que, à medida que a gestação evolui, a barriga começa a crescer, o útero começa a tomar conta do abdômen e pesar, e é difícil exercícios mais intensivos. Então, mas exercícios leves podem ser feitos e podem ser muito importantes, tanto na prevenção quanto no tratamento do diabetes gestacional. Seguinte. Quando é que a gente monitora a glicemia no diabetes gestacional? Antes ou após a alimentação, são dúvidas. A monitorização deve ser frequente, de 4 a 7 vezes por dia. E antes das refeições e depois das refeições. É muito importante essa pós-prandial. 1 ou 2 horas. Parece que 1 hora é melhor, mas, em geral, o que eu utilizo é o que fica mais prático para a paciente. Nem todas as pacientes conseguem fazer 1 hora, e às vezes 2 horas pode ser mais prático. E a gente tem parâmetros, como eu vou mostrar a seguir, para 2 horas ou para 1 hora. Na madrugada, quando se usa insulina, eventualmente a gente vai também utilizar uma medida de glicemia capilar. Seguinte. Então, aqui vocês veem os parâmetros. Eu vou aqui no diabetes mellitus gestacional, 95 em jejum, que se exige. Se for 1 hora, 140. Se for 2 horas, 120. Se for uma paciente com diabetes prévio, a gente usa de 60 a 100 a glicemia de jejum, e 2 horas em torno de 100 a 130, ou 140, segundo alguns. Aqui vocês veem o critério inglês e o critério australiano. Seguinte. A insulina é o tratamento padrão para o diabetes na gestação. E a gente sempre começa com doses menores de insulina, em torno de 0,5 unidades por quilo de peso. Seguinte. A gente sempre vai usar vários tipos de insulina de ação rápida, insulinas basais com ação rápida, e, eventualmente, a bomba de infusão de insulina em pacientes com diabetes tipo 1. Não vou ter tempo para entrar em detalhes desse tratamento. As drogas orais na gestação, nós temos problemas com as drogas orais porque elas passam a barreira placentária. As únicas drogas que foram pesquisadas na gestação são a glibenclamida e a metformina. As duas passam a barreira placentária. Seguinte, a metformina é uma droga que a gente usa sempre no início do diabetes, e ela tem sido utilizada em algumas associações, como a inglesa, sugere que seja indicada na gestação. Ela parece que não tem problemas de malformações, mas passa para o feto. Existem alguns efeitos no feto que estão sendo avaliados em um estudo australiano, um estudo MIGS, que está acompanhando um grupo de crianças que nasceram em mulheres que usaram metformina, às vezes junto com insulina, às vezes sem insulina. Seguinte. Então, em resumo, os antidiabéticos orais, existe um número crescente de estudos que não mostram efeitos deletérios da metformina na gestação. A glibenclamida a gente não usa, existem vários trabalhos que mostram que ela pode dar problemas, e outros agentes orais são contraindicados. Vamos adiante. Próximo slide. Existem alguns fatores preditores do diabetes mellitus gestacionais e para o diabetes, para vocês compararem o diabetes mellitus gestacional e o diabetes mellitus tipo 2. Então, fatores preditores são muito parecidos: a obesidade, a história familiar, a razão cintura quadril aumentada,
a história prévia de diabetes médio gestacional, a etnia desfavorável, os latinos americanos, que eles chamam, nós, inclusive, somos latinos, os de origem hispânica e os negros têm mais chances de ter diabetes gestacional, a história de macrosomia para diabetes médio gestacional, idade materna avançada e o tabagismo também. Já para o diabetes tipo 2, nós temos a hipertensão, a dislipidemia, o baixo peso ao nascer, assim como o alto peso ao nascer também, o sedentarismo, síndrome ovário policístico e também o tabagismo. Então, são fatores que vão prever o aparecimento de diabetes. Tá? Seguinte, não pode passar o seguinte. E tem fatores desses preditivos das mulheres que fazem diabetes gestacional que a gente pode modificar. E tem outros que não são modificáveis, como estão relatados aí. Então, os modificáveis, que são mais importantes, são em relação ao peso, como eu já tinha falado. Então, tanto na pré-gravidez como na pós-gravidez, o alto índice de massa corporal, o excesso de peso e a obesidade devem ser tratados, devem ser abordados nessas gestantes para evitar o futuro dela de aparecimento de diabetes. A alta ingesta de energia e gordura e o fato de não amamentar é um problema que pode fazer com que a mulher tenha mais chance de aparecer com diabetes no futuro. E nesses fatores não modificáveis, a história de ter um diagnóstico cedo na gestação de diabetes gestacional, e também glicemias elevadas e uso de insulina na gestação. São coisas que são importantes, que são na prevenção do diabetes a seguir da gestação. Seguinte. Então, no diabetes pré-gestacional, só chamar alguns aspectos, a atenção de alguns aspectos do tipo 1 e do tipo 2. Seguinte. Eu já estou no final da minha apresentação. Então, a coisa mais importante da mulher que tem diabetes é que nós temos que abordar com essas mulheres a possibilidade de gestação. Se elas têm essa possibilidade, se elas estão estão no período fértil, então orientar quanto ao planejamento da gestação, tá? E avaliar e tratar as complicações do diabetes, que são mulheres que têm diabetes desde criança e querem engravidar, nós temos que ver se elas têm complicações do diabetes, como nefropatia, como retinopatia, como neuropatia, que são problemas que podem ser muito importantes na gestação. E, além disso, vocês veem aqui as mulheres com intenção de engravidar, orientar contra os riscos, aconselhar sobre o controle do diabetes e com medicações que elas estão usando, como estatinas, por exemplo, inibidores da ECA ou BRASC para hipertensão, e drogas antidiabéticas, que elas provavelmente vão ter que suspender essas drogas, que são drogas que podem dar problemas teratogênicos, aumento de malformações nessas mulheres. Seguinte. Então, contraindicações para a gestação em mulheres com diabetes gestacional. Cardiopatia isquêmica, retinopatia proliferativa ativa não tratada pode ser muito grave a sua evolução, levando à cegueira, então seria uma contraindicação de gestação nessas mulheres. Insuficiência renal pode piorar na gestação, quando existe proteinúria pode piorar, então nós temos que orientar essas pacientes e tratá-las antes de engravidar. A gastroparesia grave, que é uma neuropatia, e que se acumula alimento no estômago, isso pode ser muito grave quando existe uma hiperemese na gravidez, então, às vezes, essas mulheres têm que ser avaliadas se elas poderão realmente engravidar e se isso não vai ser muito difícil de chegar a uma gravidez que leve a um sucesso com o aparecimento de uma criança saudável e sem problemas também para a mãe. Seguinte. Em termos de controle na pré-concepção, vocês veem aí a ADA e a Associação de Endocrinologistas Clínicos, a média de hemoglobina que se exige, e o ideal seria o mais baixo possível, próximo do normal, se estiver abaixo de 6, se a gente não tiver hipoglicemias nessas pacientes. Seguinte. Então, a meta de glicemias na gestação, nós já comentamos antes, mas menor que 95 em jejum, 1 hora pós-prandial
igual ou menor que 140 e 2 horas pós-prandial menor ou igual a 120. Tá? Seguinte. Existe muitos avanços nessa tratamento no planejamento da gestação, tá? E na avaliação das complicações, que esse slide está mostrando. Eu não vou poder entrar em detalhes, porque eu já estou avançando no meu tempo, vamos ver se a gente deixa um tempo para a gente discutir alguma coisa. Seguinte, uma novidade que o doutor Mário comentou e que a gente está começando a usar na gestação, mas que ainda não existe critérios bem definidos sobre isso. Nós agora estamos na Sociedade Brasileira de Diabetes elaborando um protocolo para a sugestão do uso desses mapas de glicemias, a medida contínua da glicemia durante a gestação. E nós temos aqui no nosso meio o Freestyle Libre, que é um avanço, além da hemoglobina glicada, que foi um grande avanço no nosso controle do diabetes. Nós temos agora uma possibilidade de ter uma curva, um mapa das glicemias, que a gente vê qual o alimento que a pessoa come, quanto isso está aumentando a glicemia com o tratamento que a gente está fazendo. Então, a gente vai usar a insulina conforme a necessidade, nós vamos chegar a controles muito melhores, como mostra o nosso próximo slide aqui. Pode passar. Então, aqui vocês veem que com o uso desses mapas de glicemia, nesse trabalho, nós tivemos um controle da hemoglobina em torno de 6:1 em pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2, e 6:4 foi no grupo que não usou o controle da glicemia, de mapa de glicemia. Seguinte, o estudo mais importante é esse estudo concept da doutora Denise Feig, do Canadá, em que ela mostrou muito melhor dados nos pacientes que usaram o controle do CGM, que é a medida contínua da glicemia, com mapas de glicemia, comparado com a medida das pontas de dedo, várias vezes ao dia. De 7 a 10 vezes ao dia, elas faziam medidas de glicemia na gestação. Nós tivemos grandes para a idade gestacional, o macrosoma, 53 pacientes nas 100 gestações, e na automonitorização, 69. Então, vocês veem que foi hipoglicemia neonatal e internação em unidade de tratamento intensivo nas primeiras 24 horas dessas crianças, foram 27 contra 43, todos os dados bem significativos, então mostrando que no futuro, provavelmente, nós utilizaremos, principalmente nessas diabéticas prévias, com tipo 1, que é muito difícil de controlar na gestação, esses mapas de glicemia, que ainda são muito caros, mas quando a gente faz 7 a 10 vezes a medida de glicose em fitas e com aparelhinhos de glicosímetro, nós vamos ter um custo quase igual a dessa automonitorização, que dá um mapa de glicemias, e nos dá uma ideia muito boa. Seguinte. Tá? Então, aqui falando também que os novos, isso aqui são no novo guideline sobre controle do diabetes, já entra os mapas de glicemia, CGM de tempo real, para gestação em pacientes com diabetes tipo 1, para melhorar os níveis de glicemia e os desfechos neonatais, comentando já esse estudo concept. Seguinte. Então, para encerrar, nós estamos chegando ao final da gestação e ao final da aula também. No parto, nós temos que ter cuidado com o risco aumentado de hipoglicemia neonatal, transitória, de 4 a 6 horas pós-parto. Os neonatologistas já sabem disso e fazem medidas horárias de glicemia e, eventualmente, alimentam essas crianças mais precocemente para evitar hipoglicemias neonatais, porque a criança não tem sintomas, ela não vai nos dizer isso, ela pode ter uma convulsão ou ficar com cianose. Nós temos que monitorar a glicemia, então, para ver a necessidade de glicemia da mãe também. A grande maioria das pacientes com diabetes gestacional, no pós-parto, não precisa nenhum controle de insulina, e nas diabéticas prévias, diminui muito nas primeiras horas, nos primeiros dias, a necessidade de insulina pós-parto. Seguinte. Então, a lactação, é importante que as mulheres amamentem seus filhos, e as diabéticas podem amamentar. Aquelas que têm diabetes prévio têm
às vezes que diminuir a insulina basal, porque elas podem fazer hipoglicemias e devem fazer um controle de monitorização frequente. E aquelas que estão usando metformina na gestação, elas podem manter essa metformina, porque passa muito pouco para o feto, para o leite. E existe uma recomendação para todas as mulheres com diabetes gestacional que 6 semanas após a gestação, ao nascimento da criança, que elas façam um teste de tolerância à glicose, porque para ver se elas não permaneceram com a intolerância à glicose ou diabetes, e isso deve ser acompanhado depois com as recomendações de medidas de dieta e exercício físico de uma vida saudável. E se os pacientes não tiverem a recuperação da sua tolerância à glicose, muitas vezes pode ser indicado para essas mulheres o uso da metformina para postergar o aparecimento de diabetes, que é uma indicação que deve ser individualizada em cada caso. Acho que esse é o meu último slide. Seguinte. Então, para mensagem para levar para casa, o diabetes mellitus gestacional frequentemente leva ao diabetes tipo 2 no futuro. O uso da insulina durante o diabetes mellitus gestacional leva a um risco de 30% a 84% de aparecer diabetes numa outra gestação. Então, essas mulheres devem ser alertadas sobre isso para que os seus médicos façam um controle mais precoce possível para fazer o diagnóstico na próxima gestação. O teste oral de tolerância à glicose é o melhor teste para diagnosticar diabetes tipo 2 ou intolerância à glicose após a gestação e deve ser realizado com semanas pós-parto, como eu já falei há pouco. Existe evidência que mulheres com diabetes mellitus após o diabetes mellitus gestacional têm mais risco de doença cardiovascular no futuro, mesmo que ela não tenha tido ainda o aparecimento de diabetes. Essa doença cardiovascular pode ser prevenida com uma série de medidas que existem. Tá? Esse trabalho que eu boto a referência aqui, de 2017, comprovou isso aí do grupo do Canadá, aqui de Toronto. Essas mulheres com diabetes mellitus gestacional representam um grupo de alto risco para distúrbios metabólicos e reprodutivos no futuro, e no qual é crítico o planejamento de estratégias de intervenção para a prevenção desses problemas de saúde nessas mulheres. Com isso, eu gostaria de me colocar à disposição para a gente responder alguma questão a seguir. Acho que